Aí eu falei, opa, ganhei o cara. Aí já pensou, irmão, o pastor Robelão tá na igreja. Aí vem o filhinho do pastor, pensa na cena, pensa na cena. Aí alguém chega, e mexe com o filho do pastor. Aí o filho do pastor fala, manda um colher aí, Mauro. você, manda um salve aí, Mauro. Tá dando pra entender? Isso eu tô contando pra vocês, irmão. Lá eu não contei, não. Tá entendendo? Eu contei que minha esposa não gosta que eu cante demais pro meu filho, mas eu não contei que eu cantei. E aí, nesse caso, o que eu tô falando aqui? O que eu tô falando, meu irmão, é que assim, eu fiz agora. Ah, mas ele é novinho, não entende, não sei o que e tal. Mas daqui a pouco vai virar um hábito. E eu tenho que pensar nisso. Interessante, um tchauzinho pra câmera. Tá dando pra entender? O que eu tô falando aqui é que assim, a gente precisa considerar o caminho. Dá um tchauzinho pra câmera aí. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu lembro que eu dei um urso de pelúcia pra ela, foi o único que eu dei. Depois não dei mais urso de pelúcia pra ela. Né? E ela tem guardado lá. Quando a gente tinha mais ou menos 1 mês ou 2 meses de namoro, eu fiz uma poesia pra ela. Não me pergunte se eu fiz poesia pra ela semana passada, mês passado, ano passado, década passada, que não fiz. E aí nisso, e ela tem guardado lá. Eu fiz uma música quando a gente começou a namorar e fiz uma outra depois que a gente casou. E depois dos 10 anos? Tá bem? Não, depois dos 15 anos, bem uns 20 aí. Aí, onde eu quero chegar? Lá no início, tanto carinho, tanto zelo, tanto não sei o que lá, tudo bem, né? Comecei a namorar minha esposa, ela tinha 16 anos, agora ela tem 39, né? E aí assim, vai fazer 40 agora, né? No dia 1º de novembro. E aí o que acontece, né? Já tá com as dobrinhas que já tem uns fiozinhos de cabelo branco, né? Já tá com umas aranhas na perna. Então assim, ela já não é mais aquela cor de louco de 16 anos quando a gente começou a namorar. Mas agora a gente tem toda uma caminhada junto. A gente tem uma experiência junto. Né? Aí assim, a gente tem uma vivência, um momento de desemprego, enfermidade, crise. Né? Então, eu, por exemplo, precisei ir no necrotério vestir o meu sogro, né? Ela trocou fralda da minha mãe no hospital. Então assim, a gente tem uma aliança de alma muito profunda. Quando a gente estava lá no início do namoro, né? Era aquele clima, né, de paixão. Eu gostava dela, ela gostava de mim, aquela coisa toda e tudo tal. Mas não era como é hoje, em que ela não é mais aquela, né? Eu também não sou mais aquele. Como assim? Não vou explicar. E aí, nesse caso, assim, a gente não é mais a mesma coisa, mas a gente tem uma história, a gente tem uma caminhada. Isso pode não ter aquele encanto da juventude, mas ainda tem o seu valor. Aí eu pergunto, quantos de nós têm considerado o caminho? Ah, mas eu passei a vida toda sendo desse jeito. Que tal tentar mudar de alguma forma? Sabe, quando que você passando assim, de repente, você está na sala de casa e ela veio trazer o almoço para a criança e tudo tal, você deu uma piscada para ela? Ah, isso é bobeira, mas cada um. Tá, mas de repente para ela pode ser legal isso. Né? De repente pode ser. E aí, aquela coisa de, por exemplo, eu sei que a maioria das mulheres não curtem muito futebol, né? E aí, de repente, o camarada tá lá vendo o jogo dele. Já pensou? Ela, como se tivesse uma telepatia. Olha aqui, trouxe aqui um amendoinzinho para você enquanto você assiste o jogo e tudo tal. Gente, isso cativa. Cativa. Então, às vezes, tem coisas assim que, gente, não tem muito mistério, né? Como reconquistar minha mulher? Seja educado. Por favor, com licença, me perdoa. Coisa simples, rapaz. Coisa que a gente desaprende. Coisa que a gente desaprende. Né? Imagina, ela já conhece o meu pum, já conhece o meu arroto, eu vou pedir licença, vou falar por favor. Ué, pelo amor de Deus. Tá dando para entender? Então, quantas vezes a gente não para pensar na caminhada, que sabe, alguns gestos. Sabe, alguns gestos do tipo, olha, lembra daquele dia, lembra daquele mês, lembra daquele ano, né?
E é como eu falei, assim, a minha esposa não tem aquela beleza da adolescência, mas tem um outro tipo de beleza, que faz com que eu me encante por ela. E é isso que, assim, é importante a gente parar para pensar. Tudo bem que, assim, como eu falei, né, puxa vida, nós nos casamos, eu tinha 23 anos. Eu agora tenho 43. De 23 para 43, né, tem toda uma estrada de testosterona que, né, já foi para as cucuias. E o que acontece? Eu não tenho mais aquela testosterona, mas a gente corre atrás do prejuízo, a gente vai na academia, toma um suplemento, né, tal. Ou, exatamente. Vai na casa ali do Ceará, compra um ginseng, um pó de Guaraná, dá um jeito, vamos dar um gás na parada, né, vamos tentar recuperar a testosterona, vai no urologista e tal, e dá o teu jeito. Agora, eu não sei se dá pra gente perceber que, assim, algo a gente pode fazer. Tá dando pra entender? Tá todo mundo rindo, mas Deus sabe os Paranauê. Pode rir de mim, pode rir de mim. Mas eu vou fingir que só comigo que acontecem essas coisas. E aí, nesse caso, observa bem, né, assim, por que eu vou fazer isso? Manutenção do cliente. Porque qual é a situação? Geralmente o homem sempre acha que está abafando. Olha, rapaz, uma das coisas que as mulheres têm uma capacidade incrível de fazer é de tentar fazer o cara achar que ele é o cara, mas às vezes ele não é. Mas ela fica assim, coitado, pastor, se eu contar, ele vai ficar triste. Pode parecer estranho, irmão. Pode parecer estranho. Só uma pergunta, tá gravando ou fotografando? Só para eu situar. Gravando. Então tá legal. Então corta pra mim, Márcio. Corta pra mim. Às vezes, olha só, você que tá vendo aí, eu não sei se ele tá postando, se ele tá gravando pra assistir em casa. Tá ao vivo? Show de bola. Depois marca Roberlan e Julião, hein? E aí o que acontece? Imagina a cena. Às vezes o camarada ele acha que ele tá lá, entendeu? Né? Ele tá lá. E ele acha que ele é, o Denzel Washington. Mas só que, tadinho, ele tá mais pra tirar uma calé. E aí o que acontece? Aí ele tá lá, né? E aí nessa brincadeira, se de repente ele se esforçasse, talvez ele melhorasse. Entendeu, né? Mas como ele já acha que tá bom, ele não melhora. E aí, às vezes, ele tá deixando alguém que ele deveria cuidar, que ele deveria dar prazer, que ele deveria, né, trazer um pouco de conforto diante de uma vida de tanta pobreza. Quer dizer, a mulher de pobre já sofre tanto, né? Se pelo menos tivesse um pouquinho de alegria, entendeu? Né? E ele já estava bem. Mas como ele é muito fera, ele não quer melhorar. E nisso que ele não quer melhorar, o casamento vai se arrastando. E aí, assim, é uma coisa simples. É uma coisa simples. A mesma coisa em relação à mulher. Porque a gente não pode ficar na ditadura da beleza. Tudo bem. Agora, por que eu vou ficar me enfeitando para minha amiga ver? Porque tem mulher que se preocupa mais em a amiga vai ver a sandália nova dela do que ela botar uma roupa legal para o seu próprio marido. O marido? O marido pode ver aquele moletom que vem até aqui no joelho. Aí ela anda assim, com aquele moletom assim. O marido pode ver isso. Os outros aqui não pode. Pelo amor de Deus, gente. Tá entendendo? Às vezes a gente não tem aquela preocupação de assim, gente, quando a gente começou a namorar, não era todo aquele cuidado? Gente, era ou não era? Quando começou a namorar, era aquele carinho, era aquela troca. Como assim, boa parte do pessoal aqui parece que tem mais de 20 anos de idade, então deve ter pegado aquela época sem o celular, né? Mas assim, vamos pegar um casal hoje, tá no telefone, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. Aí passa um tempo, o que foi, mulher? Não tá vendo que eu tô na rua? Tá entendendo? Porque assim, tem mulher que, vamos ser sinceros, tem mulher que liga a cada 5 minutos. Mas agora, assim, gente, vamos pensar nisso, sabe? Tá onde, amor? Tá onde, amor? Tá vindo? Tá indo? Já foi? Tá com frio? E aí, né? Tem mulher que é assim. Mas agora custa ser um pouquinho carinhoso com essa mulher. Sabe por quê? Se ela tá fazendo isso tudo, negão, sinal que você faz algum tipo de falta. Dê glória a Deus. Se minha mulher ficar ligando, eu vou pensar o seguinte, ela tá ligando porque ela é chata. Esse é um ponto de vista. Mas ela tá ligando por quê? Porque ela sente falta do crioulo aqui. Glória a Jesus.
Porque olha o verdureiro aí. Ou a Kombi. Quando você escutar ovos que a galinha chorou para colocar, cuidado que de repente aquele cara pode estar sendo mais gentil do que eu. Pode ser mais gentil do que você. Pensa nisso. Ah, meu Deus, tem alguém aqui que passa com a Kombi do ovo? Não, né? Graças a Deus. Então, nesse caso, outro dia eu fui falar do verdureiro, tinha um verdureiro na igreja, gente. Mas aí ficou todo mundo com medo do verdureiro da igreja. Mas aí, gente, onde eu quero chegar aqui pra gente parar? Eu gostaria de pedir a você que considerasse o caminho. Sabe? Considerasse. Eu vou contar uma outra falha minha aqui. Minha esposa não gosta que eu fique me expondo, não. Mas como ela não está aqui, ela também não tem Facebook. Então, o que pode acontecer é alguém contar para ela, né? Mas aí eu dou o meu jeito. E, por exemplo, outro dia ela falou assim: Roberlan, tem como você cortar a unha do pé? Tá machucando meu pé a tua unha. Aí, primeiro, é uma vergonha. Não precisava da minha esposa falar isso, né? Não precisava. Aí, o que aconteceu? Passou... o dia todo não cortei. Chegou de noite, falei, vou levantar agora, não. Aí nisso, o que eu fiz? Botei o pé para trás. Aí passou, esqueci de novo. Botei o pé para trás. Até que ela chegou a perguntar assim, cortou a unha que eu te pedi? Olha que vergonha, de novo. Aí, perdão, gente. Agora vocês podem até me tirar daqui do público, porque eu já preguei mais de meia hora. Falei, cortei. Aí nisso, ela, tá. Aí continuei. A consciência pesou, fui pregar no dia seguinte, não lembro qual se foi o dia seguinte, o culto seguinte, ela não estava na igreja, minha consciência pesou, eu fiz que nem eu estou fazendo aqui, confessei para a igreja, falei, irmãos, a gente não pode mentir, e aí desci a marreta na igreja, né, aí eu falei, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu menti para minha esposa, aí contei, para a igreja toda, aí depois cheguei em casa, falei, contei um negócio para a igreja, né. Aí talvez alguém diga assim, mas isso é bobeira. Não, não é bobeira. Não é bobeira. Eu fui desleixado. Era para eu ser excelente. Minha esposa precisou chamar minha atenção. Pior, ela me cobrou de novo uma coisa que não era para ela ter me cobrado. Pior, eu menti para ela. Aí, observa, aí lá na frente... eu digo para ela assim, olha, me espera porque daqui a meia hora eu vou ali e volto para te levar na pizzaria. O marido que mente numa coisa, quem garante que não mente na outra? Pode parecer, gente, que assim, a gente está rindo, a gente está brincando, porque a gente está falando dos vacilos do pastor. Até porque os homens daqui não vacilam, só o Gini Lopes, Nova Iguaçu, Xerém, né? Então o que acontece? A gente está falando do meu vacilo. Porque geralmente todo evento de casais... o caminho geralmente né, assim, vamos marretar o homem, vamos botar a mulher lá em cima, né, e aí depois está todo mundo feliz. Mas o que eu estou falando aqui é uma coisa que assim, faz parte do nosso dia a dia e a gente às vezes não se dá conta, sabe, às vezes coisas bobas, vou pegar uma coisa simples, vocês vieram para o primeiro jantar romântico, todo mundo veio alinhadinho, aí será que não dá para a gente fazer isso? Às vezes numa sexta-feira em casa, meu amor, passei no mercado, né, comprei uma pizza semi-pronta e tudo, mas o que houve, aniversário? Não, quero comemorar porque a gente está junto, eu estou com você, você tem a minha, eu tenho você, a gente tem os nossos índiozinhos aí, né, que estão tocando o terror, tá dando para entender? Vamos curtir, tá dando para entender? Então, assim, é um tipo de coisa que pode parecer bobeira, mas assim, um presente simples. Né, eu lembro de uma vez, né, que eu fui buscar minha sogra na hidroginástica, e aí na hora que eu estou manobrando o carro, né, meu carro todo fechado, umas 8 horas da manhã, carro todo fechado, eu estava sem camisa, ela saiu na porta, meu Deus, parece que tem um radar, Jesus, eu chamo minha esposa de esposa ninja, Jesus, né, é verdade, caramba, ela percebe tudo, e aí nesse caso, se bobear, ela vai me perguntar, o que você pegou lá, né? Aí, porque no dia seguinte ela pergunta, né? Você viu o que é na televisão? Então, quando eu estou vendo um filme, eu já penso assim, ela vai me perguntar, deixa eu ver o negócio de crente aqui, porque eu sei que ela vai me perguntar o que eu vi. E aí, nesse caso, eu falei, não, menina, tava calor, o carro tá fechado, é cedo e tal. O que ela fez? No dia seguinte, aqui, comprei uma camiseta para você.
tá muito calor, você tem que ter uma camiseta. Suas camisas são tudo fechadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pode parecer bobeira, mas é um gesto. Tá entendendo? É um gesto. Sabe, se a gente for observar, sabe, assim, coisa boba que seria legal vocês prestarem atenção. Digamos, eu não estou dizendo que sua esposa não seja ciumenta, mas se a sua esposa reparou que uma determinada irmã está muito próxima, poxa, escuta a sua esposa. Ela pode estar exagerando? Pode, mas pode não estar. Porque, gente, se tem uma coisa que é quase que certeiro, é quando a esposa ninja liga a antena. Quando ela liga a antena, é sinistro. Dificilmente ela erra, né? E é interessante que quando você começa a botar a sua esposa no contexto, a madame satélite já começa a se afastar. Por quê? Porque se é uma coisa inocente, tá todo mundo perto. Mas às vezes, não, minha mulher é muito ciumenta, para de ser tão... Né? E às vezes a pessoa não se liga. Não se liga. Tá entendendo? A mesma coisa, né, assim, às vezes, né, ah não, ele é meu amigo do colégio, é meu amigo do colégio, é o Juquinha, amor, é amigo do colégio, nada demais. Minha filha, se o teu marido tá ligado, poxa, não custa nada, sabe, vai ficar com fotinho do primeiro namorado pra quê, gente? Vai ficar com a cartinha da primeira namorada pra quê? Gente, cada caso é uma cultura, cada um tem sua mente. Eu respeito você, eu não estou aqui para me meter na sua vida, mas eu gostaria só que você parasse para pensar o seguinte: todo tipo de possibilidade a prejudicar seu relacionamento detona. Em Cantares fala sobre o perigo não apenas das raposas, mas das raposinhas. Porque a gente se preocupa muito com montanhas, mas ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pedras pequenas. É nos detalhes. Eu, por exemplo, gosto de assistir o UFC, e é interessante que você vê aquele camarada que tem tudo para ganhar a luta. Tem tudo para ganhar a luta. Mas de repente, nisso que ele abaixou a guarda, levou, caiu. Acabou. Um detalhe. Um detalhe. Às vezes por um detalhe. Você perdeu aquele ônibus das 5h30, pegou o das 6. O das 6 fez você chegar atrasado meia hora. Um detalhe. Um detalhe. De repente, aquela calibragem que você fez no pneu, um pouquinho mais que você fosse, pô, um detalhe. Um detalhe. Sabe, eu não sei se você consegue perceber que a gente precisa considerar os nossos caminhos. Aqui o profeta Ageu está falando: considerai os vossos caminhos. Veja bem, é aquele caso. Meu pai, estou dando um exemplo, não é o meu caso. Meu pai é diabético, minha mãe é hipertensa. Eu tenho que começar a ir ao médico logo. Fez 40 anos, filho, corre atrás do prejuízo. Bota o boi na sombra. Na minha família... meus 2 irmãos mais velhos tiveram AVC. Bota o boi na sombra, já começa a correr atrás do prejuízo. Não espera a casa cair. Mas fulano de tal, olha, o médico falou que depois dos 40 anos tem que começar a ir no urologista e tudo tal. Eu tenho 43, antes que você me pergunte, o meu grande dia vai ser quando eu fizer 45, tá bom? Quando eu fiz 40, eu fui ao médico e o médico falou: só daqui a 5 anos. Então, daqui a 2 anos que eu vou lá, entendeu? Entendeu, né? E aí, nesse caso, né, eu lembro quando eu fui a primeira vez, minha esposa: como é que foi? Falei: se deu mal, é só daqui a 5 anos. E aí, o que acontece? Rapaz, vai ver isso. Aí o cara, por causa do toque retal, deixa de fazer o exame e depois sente dores lancinantes por causa do câncer. Entende? Eu não sei se dá para perceber. Considere o caminho. Observe o caminho. Tá entendendo? É aquele caso, fica uma dica aqui. Meu Deus do céu, você é casado, a dona tá dando em cima de você. Observa bem, gente.
Sabe, se a dona tá dando em cima de você e você é casado, observa bem. Você acha que vai valer a pena trocar a sua esposa por essa dona que está dando em cima de você, que sabe que você é casado? É só pensar um pouquinho. Tua esposa pode até ser complicada e perfeitinha. Ela até pode ser, mas ela está caminhando contigo esses anos todos. Esse é o caso. Ela te conheceu de franja. Ela te conheceu com dente. Ela te conheceu sem varize. Ela te conheceu todo durinho. Ô, velhos tempos. Ela te conheceu. E está contigo até hoje. Então, por favor, trate com honra essa mulher. Né? Tá entendendo? Ele te conheceu naquela época. Daquele jeito. Então trate com consideração esse homem. E aí às vezes a gente não para pensar que essa oportunidade que Satanás está dando pra gente, né, é pra gente entrar no laço do passarinheiro, porque qual o caráter dessa pessoa? É o que eu falo com a minha esposa, um camarada que sabe que você é casada e dá em cima de você, ele está deixando claro pra você o tipo de homem que ele é. Você pode até cair na lábia dele, mas assim, é um cara que já deixou claras evidências de que ele não tem caráter. Então ele, por exemplo, me prejudicou, mas vai te prejudicar no meio do caminho. É só a gente fazer isso. Considerai o vosso caminho. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Dê a Deus o primeiro lugar. Se, por exemplo, tua esposa não dá a Deus o primeiro lugar, se Deus é a pessoa mais importante e não tem o primeiro lugar, poxa, como é que vai ser contigo? Porque o que me ajuda a ser um bom marido é o meu temor a Deus. É o meu temor a Deus. Porque, por exemplo, quando eu estou lá dirigindo o meu Celtinha 1.0, né? Então eu estou lá dirigindo o meu carrinho. Se eu tiver com a minha esposa do lado e passar, tem aquela mulher que passa e tem aquela mulher que passa e as feias têm inveja, né? E aí o que acontece? Se passar aquela que as feias têm inveja, se ela passar e eu estou do lado da minha esposa, eu olho para o céu. Eu olho para frente, eu olho para o horizonte, né? Eu olho para lá, porque eu sei que a minha esposa já viu a xuxinha do cabelo, já viu a cor da unha, já viu a sandália, já viu a meia, já viu tudo e já me viu. Então o que acontece? Tô eu lá, né? Agora, quando eu tô sozinho, ela não tá, mas Deus está. É fácil para mim como homem? Claro que não. Os irmãos que são... Ah, não, os daqui não. Os lá de Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, devem entender o que acontece comigo. Então, assim, é brabo. Mas Deus está ali. E o meu temor a Deus é que vai me ajudar a me esforçar. Quando eu estou 2h pouca da madrugada, passando de canal em canal na televisão... Minha esposa está deitada e para ela se levantar, ela manda um WhatsApp para mim na sala, porque eu vou lá puxá-la, porque por causa do ponto ela não pode se levantar bruscamente. Ou seja, eu posso ver o canal que eu quiser, que eu não... a polícia, né, não tem como chegar lá, tem barricada na parada. E aí o que acontece? Mas Deus está lá na sala comigo. Olha a importância do temor de Deus. Então, se você quer ter um relacionamento legal, fala com teu marido, olha, vamos orar a Deus. Ah, mas você sabe que eu não sou crente. Tá bom, mas vamos orar assim mesmo. Chama a sua esposa, vamos buscar a Deus. Hoje nosso filhinho completa 30 dias. Eu falei, Gisélia, vamos orar. Vamos dedicar a Deus, porque se ele completou 30 dias de vida, é porque Deus tem sustentado. E ele precisa olhar pra gente, né, e verificar o seguinte: meu pai e minha mãe amam a Deus. Deus deve ser muito importante, porque para eles tudo atribuírem a Deus. Eu costumo dizer que meu filho é meu milagre, né? Porque assim, a gente não esperava mais filhos, 19 anos, né? Então o que acontece? Eu fiz cirurgia e tudo, passou 4 anos e nada. Mas a gente entende que é o seguinte: para quem crê, tudo é milagre. Para quem não crê, nada é milagre. Então que tal botar Deus na nossa vida? Porque às vezes Deus não está. Aí talvez alguém diga assim, não, mas pastor, a gente não pode misturar as coisas, porque assim, a intimidade do casal, esse negócio e tudo, pá, tarará, isso aí não, Deus não pode ver essas coisas. Ué, Jesus, pelo amor de Deus, foi Deus que fez.
aquele negocinho, encaixa um negocinho, que gera negocinho. Foi Deus que fez. Entendeu? Então que tal a gente atribuir a Deus e glorificar a Deus? Mas minha gente, vocês vieram para um jantar romântico, né? E eu tô aqui, igual aquele pregador de praça no sol, falando. A gente vai parar por aqui. Mas eu gostaria que, mesmo que você não lembrasse de nada do que eu falei, que você considerasse o caminho que você percorreu até onde você está. Talvez sua esposa não seja mais aquela mulher que você conheceu. Agora, que tal considerar se você fez alguma coisa no caminho para ela ter mudado? Talvez o seu marido não seja mais aquele cara. Que tal você parar para pensar se você fez alguma coisa para ele ter mudado? Toda vez que eu vou à casa do meu pai, o meu pai fala assim: minha nora, como você está linda. Primeiro eu fico ligado, né? Porque o meu pai é um coroa esperto, né? Aí o que acontece? E segundo, o seguinte: opa, que legal. Minha esposa está do meu lado e se ela parece mais bonita com o passar dos anos, sinal que eu estou tratando bem. É muito fácil dizer que a mulher está feia. Difícil é matar no peito e dizer o seguinte: ficou mais feia depois que parou na minha mão. É importante isso, né? Porque era carne de primeira, virou carne de segunda depois que esbarrou com o açougueiro. Então a gente tem que pensar nisso. Então que tal considerar os vossos caminhos? Vamos fazer uma análise. Por que a gente chegou onde chegou? Por que a gente está do jeito que está? Ah, não sei porque que eu tenho enfisema pulmonar. Como é que você cuidou do seu pulmão durante toda a sua vida? Ah, mas eu estou com colesterol alto. Como é que você cuidou do seu coração durante toda a sua vida? Ah, mas eu estou assim, eu estou assado, eu estou não sei o que. Como é que você fez para chegar onde você chegou? Tá entendendo? Você chegou a um determinado ponto com suas próprias pernas. Tudo bem que algumas coisas são genéticas, algumas coisas são sociais. Que nem eu falei com meu filho: meu filho, deu ruim pra você, a cegonha errou o endereço, podia ter ido lá pra Barra da Tijuca, veio pro Jardim Metrópolis. Azar é o teu, meu filho, tu nasceu aqui. Que nem o pessoal faz mêsversário e tal. Falei: não, a gente vai tirar foto, vai botar no WhatsApp e no Facebook, tá bom demais. Se nascesse na Somália não ia ter nem comida. Glória a Deus, vai ser igual antigamente. Ô meu filho, você é a nossa festa é estar vivo, entendeu? Tem o peito da tua mãe, proteína de primeira, soro do leite, não precisa comprar o whey protein, tá de boa, tá entendendo? Tá feliz da vida, fralda trocada, papai tá aqui cantando musiquinha pra você, né? Roubaram a mulher do Rui. E aí o que acontece? A gente tá aqui e tá feliz. Agora, é a vida que a gente tem. Só que o fato da gente ser pobre não significa que a gente não pode ter alegria. O fato da gente ser pobre não significa que não pode dar uma melhorada. O fato de a gente ser feio não significa que não pode ser cheiroso. Ou seja, a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Ah, eu sou operador de telemarketing. Pode ser um operador de telemarketing que fala inglês, vai ganhar mais. Tá dando para entender? Ah, eu sou porteiro. Pode fazer karatê, vai ganhar mais. Ou seja, você pode sempre crescer um pouco mais. Pensa nisso. Considere o caminho que você percorreu para chegar onde você chegou. Eu tenho certeza que, muita coisa boa você fez. Mas eu tenho certeza também que muita coisa ruim você fez. E as coisas boas influenciam, mas as coisas ruins também. Eu elogiar minha esposa, fazer poesia para ela, cantar para ela, lavar a roupa dela, tudo isso é bom. Mas às vezes que de repente eu faço ela se sentir mal, não falando, mas às vezes com o meu olhar, com o meu tratamento. Às vezes isso acontece. Pode parecer bobeira, mas às vezes um olhar que você dá como assim, faz nada direito. Você não falou, mas olhou e aquilo feriu. E o verdureiro lá, só elogiando: não precisa. E aí, vai um tomate? Ovos que a galinha chorou para colocar, freguesa. Considerar o vosso caminho. Então, que você volte para casa querendo ser o top, o melhor marido que você puder ser. Aquele marido do tipo, quando o camarada elogiar na rua, ela não dá a mínima porque ela está de barriga cheia, você elogiou em casa. Quando de repente um camarada chegar e falar uma gracinha, ela não dá a mínima porque ela escutou um monte de gracinha, coisa que ela não pode nem contar para as irmãs que estão querendo saber da vida dos outros. Tá dando para entender?
sabe, quando de repente ele passar na rua, né, e ver uma mulher toda perfumada, isso aí, eu tenho isso todo dia quando eu chego em casa. E com uma diferença, alguém que me ama, me respeita, cuida do meu lar e me ajuda. Ou se de repente a mulher trabalha fora, vai pra rua comigo, vai pra batalha comigo, vai pra caça comigo e volta. E sabe o que a gente faz? Eu não fico sentado no sofá e ela de escravinha cuidando da casa. A gente vai arrumando a casa junto, conversando, batendo um papo, trocando uma ideia. Eu não sei se dá para perceber, gente. Sabe, a gente pode construir o paraíso ou o inferno com as nossas próprias mãos. E depois, não vamos dizer, Deus que quis assim. E nem dizer, foi o diabo. Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E o diabo não pode tocar naquele que é de Deus. Mas a gente pode dar ocasião ao diabo. E a gente pode também se fechar para a ação de Deus. Então que você pare para pensar nisso. Diz o pregador Lu do Apocalipse 16. A chave da vida está em suas mãos. Em suas mãos está o poder da decisão. Sai daqui um marido melhor. Sai daqui uma esposa melhor. Sai daqui um homem melhor. Sai daqui uma mulher melhor. E quando aparecer alguém, porque o que não falta é homem mal amado e mulher mal amada, né? Quando vê você lá em cima, tirando onda, uau! Opa, opa, opa! Alguém já viu primeiro. Com licença, tá bom? Deixa eu passar. Muito agradecido pelo seu reconhecimento, mas alguém já me elogiou. Deixa eu ir embora que esse alguém está me esperando. E que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Pastor Abel pode ser convidado mais uma vez? Não queimei o Márcio, não? Não. Não sei porque certas coisas nos dá torcicolo, a gente nem olha pro lado, né? A gente se identifica. Então, mas não é ninguém aqui de São João, né? Claro. Não, aqui não. Não é. Graças a Deus que vendedor de ovos, eu compro tudo no mercado e trago pra casa. Eu fui pro meu filho ontem. Mais importante que orar é vigiar. Amém. Minha esposa ali que não deixa mentir. Foi pelo contrário, ela me liga, mas deixa isso pra lá. Não vamos continuar a história aqui. Vou desabafar não, vou aproveitar a ocasião, considerar as vossos caminhos. Glória a Deus. A gente vai continuar aqui fazer algumas dinâmicas enquanto vai ser servido o jantar. Né? O chefe Alex Dimitrópolis e Tiago de Noia estão lá preparando algo gostoso pra gente. Dá um tchau aí, chefes. Aí.